Bora falar agora sobre o Flamengo que decidiu cobrar na justiça Corinthians e Internacional, tudo por causa de dívidas, de não pagamentos de compras de atletas. O caso do Inter envolve o Thiago Maia, o caso do Corinthians envolve o Mateuzinho. Bora começar sobre a situação do Colorado. Compra de 4 milhões de euros acertada em julho. O Inter não pagou a primeira das 10 parcelas combinadas entre os times. Esse valor da primeira parcela é de 250 mil euros ou 1.550.000. Parcela que venceu em 20 de agosto. Sem o pagamento, o Flamengo enviou uma notificação via Câmara Nacional de Resolução de Disputas ao Colorado na última terça-feira. O caso do Corinthians é mais grave, porque há reincidência e diz respeito a Mateuzinho, que havia sido comprado em várias parcelas. 4 milhões de euros também. As duas primeiras parcelas tiveram atrasos no pagamento, o Flamengo precisou fazer notificações e só a partir daí acabou recebendo as duas primeiras parcelas de 4 milhões de reais cada. A terceira é a mais alta de todas, no valor de 8 milhões de reais e venceu em 5 de agosto. A notificação já foi enviada para o Corinthians e até agora não há um posicionamento. O Timão que tem atrasado pagamentos para vários dos clubes com quem negociou nessa temporada. Caso, por exemplo, do Cuiabá em relação ao Ranieri. Tem esse caso do Mateuzinho, a cobrança inclusive do time mexicano com quem o Corinthians fez negócio pelo Pedro Raul, várias as pendências de Augusto Melo. Só para completar uma curiosidade, se não pagou a terceira parcela do Mateuzinho, o Corinthians fez a quitação na semana passada de 500 mil reais para que o Hugo pudesse estar em campo no confronto contra o Flamengo no último domingo, vitória alvinegra por 2-1. Hora de falar sobre o Flamengo. Quero contar para vocês que se Eduardo Bap virar presidente do Flamengo, existe uma chance de o projeto atual para a construção do estádio rubro-negro lá no gasômetro, pode ser que esse projeto não saia do papel. Quero explicar em detalhes essa história. O Bap tem dado algumas entrevistas, ele é candidato à presidência como oposição. Logo o Bap, que foi durante muitos anos o principal aliado do presidente Rodolfo Landim. Esse rompimento entre as partes se deu quando o Bap declarou que queria ser o presidente e o Landim entendeu que o Bap, na condição de homem da caneta, tomaria uma série de medidas e faria mudanças em relação ao que havia sido planejado pelo Rodolfo Landim. Diante desse cenário, o Landim optou por escolher para candidato da situação Rodrigo Dunche, que é seu atual vice-presidente jurídico. E o Bap ficou relegado a um posto de oposição, angariando uma série de apoiadores que estavam com o Rodolfo Landim. Porém, o importante vem agora. O Bap tem demonstrado muita preocupação com a saúde financeira do Flamengo por conta da construção desse estádio. E ele usa o Corinthians como justificativo, dizendo inclusive que já ouviu de vários dirigentes corintianos que o melhor seria devolver a Neoquímica Arena para a Caixa e voltar a atuar no Pacaembu. Essa é a preocupação do Bap, de que o Flamengo não tenha capacidade financeira para bancar esse projeto sem causar prejuízo para o departamento de futebol. Ele promete, se eleito, fazer um grande estudo a respeito da viabilidade do estádio e só colocar esse projeto para funcionar se perceber que o futebol não será prejudicado. Você está de que lado? Você entende, como Landim, de que é possível construir um estádio de 2 bilhões de reais sem afetar o time de futebol, ou tem preocupações como o Bap? Já registra o que você pensa no espaço aqui embaixo, tá bom? Só para completar em relação ao Flamengo, Gabigol está recuperado da lesão muscular que o afastou dos campos nas últimas partidas e será preparado para o próximo jogo contra o Bahia, Copa do Brasil, assim que a data FIFA se encerrar. Muito mais, Raça, muito mais. Sabe o que eu acho? Eu acho que a derrota das duas Copas destruiu o moral do Tite. Ele queria o ano sabático, foram duas coisas somadas. As derrotas nas Copas, as duas nas quartas de finais, sendo que em termos da segunda Copa, o Brasil ficou até atrás na posição geral, acho que ficou em sétimo, coisa que vale, na outra tinha ficado em quinto, mas enfim, foram duas porradas muito fortes na cabeça do Tite. E outra coisa, ele sonhava, e os empresários dele estavam tentando isso, ser contratado por um time europeu. O sonho do Tite era fazer as duas Copas, claro, ganhar, não ganhou, mas ele sonhava que o mercado europeu se abriria para ele. E o que se abriu para ele foi só titica. Seleção da Coreia do Sul, só porcaria. Tanto que ele entrou naquela do ano sabático e estava aqui esperando para ver o que poderia fazer aqui.
E a escolha dele pelo Flamengo é uma óbvia tentativa de dizer, não, eu vou para o Flamengo, vou ganhar tudo pelo Flamengo e vou mostrar que eu sou bom mesmo, que as derrotas na Copa foram por acaso. Só que não está acontecendo assim. Pelo contrário, o que a gente está vendo é o prestígio do Tite cair ainda mais. Por quê? Confrontado no futebol brasileiro, no comando do elenco mais poderoso, pelo menos era até agora essa janela devastadora do Botafogo. O Botafogo fez uma janela matadora, né? O Botafogo gastou mais de 100 milhões a mais do que o Flamengo nessa janela. Claro, dinheiro do Textor, tentando lavar a barra do Lyon, não se iludam. O Lyon está para ser punido na França pelo fair play financeiro da França. O Lyon estava botando todos os seus jogadores à venda para tentar escapar do fair play financeiro. O que ele fez? Começou a desovar no Botafogo. Os jogadores queriam contratar para o Lyon, ele botou no Botafogo primeiro. O Adrielson, que estava lá, mandou para o Botafogo. Ele está tentando zerar a conta no Lyon e está fazendo um super Botafogo. E que no ano que vem, muito provavelmente, se ele resolver os problemas deles lá com o fair play financeiro do futebol francês, ele aí leva essa turma toda para o Lyon, não tenho dúvida. Não vai deixar uma baba aqui no Botafogo, vai contratar mais gente. Mas o principal para ele, Almada, Luiz Henrique, esses caras vão todos para o Lyon, não se iludam. Mas, enfim, não interessa. O fato é que o Botafogo gastou 100 milhões a mais do que o Flamengo na janela. E contratou o dobro dos jogadores. O Botafogo gastou 100 milhões a mais do que o Flamengo e contratou 8 jogadores. O oitavo foi o Alex Telles, que chegou agora ao apagar das luzes. O Flamengo gastou 100 milhões a menos e contratou 4. Ou seja, o Botafogo trouxe 8 reforços na janela, o Flamengo apenas 4. Dos 8 reforços do Botafogo na janela, 6 chegaram antes da janela abrir. Ou seja, quando a janela abriu, todos já podiam jogar. O único que veio um pouquinho depois foi o Almada, por causa das Olimpíadas de Paris. Mas o resto estava tudo aqui. E o Botafogo montou um timaço. Eu falei hoje no UOL e vou repetir aqui. Para mim, sem clubismo, o melhor elenco do continente nesse momento é o do Botafogo. É o do Botafogo. A gente fica com assim, o Flamengo, a menos que esses 4 contratados do Flamengo, se bem que um, coitado, já está fora de combate, que é o Michael, 2 meses fora de combate. Mas a menos que Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata comam a bola e façam uma diferença brutal, o elenco do Botafogo, para mim, hoje em dia é mais completo do que o do Flamengo. É mais completo. Você vê, o Cuiabano, que estava meio que jogado as traças lá no Grêmio, começou a jogar muito no Botafogo. Aí machuca, eles vão lá e trazem um Alex Telles. Que o Flamengo queria. O Flamengo chegou a sondar o Alex Telles antes de ir para o Alexandre. O problema é que o Alex Telles tinha uma questão de se desvincular do Al Nassr que ainda estava em dúvida. Aí o Flamengo, no desespero, depois da contusão do Vinha, seríssima, que só no ano que vem ele volta a jogar, correu no Alexandre. O Alexandre é mais jogador que o Alex Telles. Mas será que ainda é mais jogador? O Alex Telles é muito mais novo que o Alexandre. O Alexandre está sem jogar, estava sem clube. Não joga desde maio. Eu espero que o Flamengo consiga, nesses dias, dar um mínimo de forma ao Alexandre para ele já jogar contra o Vasco. Contra o Bahia ele não pode, porque não está inscrito. Ninguém está inscrito na Copa do Brasil desses reforços. Talvez só o Michael poderia. Mas o resto tudo não pode. Aliás, é bom dizer, os jogadores do Flamengo estão de folga, o que eu acho um absurdo, 3 dias de folga, nesses 10 que o Flamengo vai ficar sem jogar, 3 já se perdem. E, se não me engano, o domingo que vem também está de folga, então perde-se 4. Mas os jogadores que foram contratados agora, os que podem, porque o Michael não pode, estão todos já treinando. Pelo menos isso. Então, o Ninho do Urubu não está sem atividade. Desde ontem, Alexandre treina no Ninho do Urubu, Gonzalo Plata treina no Urubu e Carlos Alcaraz, mesmo expulso, também treina no Ninho do Urubu.
Assim como há atividade na parte do tratamento, departamento médico e fisioterapia. Todos os jogadores que estão entregues ao departamento médico e o de fisioterapia estão indo ao Ninho do Urubu, independentemente das folgas, porque, claro, o Flamengo tem urgência em tentar recuperá-los. O Flamengo tem urgência em recuperar o Dela Cruz, urgência em recuperar o Arrascaeta. Esses dois jogadores seriam fundamentais que o Flamengo tivesse para poder jogar contra o Bahia e para poder jogar contra o Vasco. Não sei se teremos esses jogadores à disposição, mas estão fazendo tratamento e não estão de folga. Isso, pelo menos, é uma boa notícia. O Gregório diz que as pesquisas estão no Sports Bus e na Trivela. Se o X estivesse funcionando, eu ia lá agora, mas deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Sports Bus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Futebol. Imagina, teve um maluco hoje que sobreviveu ao treino da seleção de drone. Não estou achando essa pesquisa, não, hein? Não estou achando. Sports Buzz não estou achando. Deixa eu ver na segunda página. Vamos ver na Trivela. Trivela. Futebol brasileiro e internacional com olhar. Não estou vendo não, gente. Gregory, não estou vendo nada, nem na Trivela, nem no Sports Bus. Cuidado, não sei se você viu ou se você leu em algum lugar e estava com esses créditos. Muita gente chuta, né? Só que agora está difícil até para chutar, porque não tem muito onde publicar, né? Marcos Bodan, atual vice-presidente de patrimônio do Flamengo e responsável pelo projeto do novo estádio do clube, recebeu o Portal G para uma entrevista exclusiva na Gávea, onde discutiu os avanços e planos para a construção da futura Casa Rubro-Negra. Embora o clube ainda aguarde uma decisão judicial para assumir definitivamente o terreno do gasômetro, comprado por 146 milhões de reais, os preparativos para o estádio já estão a todo vapor. Bodan destacou a proposta de construir quartos de hotel dentro do estádio, substituindo o Ninho do Urubu como local de concentração dos jogadores antes dos jogos, inspirado no modelo utilizado pelo Tottenham, na Inglaterra. Além dos quartos, seriam incluídas áreas de fisioterapia, academia e refeitório, proporcionando maior conforto e foco aos atletas, além de gerar receita extra ao clube ao alugar esses espaços durante a semana. O Flamengo estima que o custo total da obra fique entre 1,5 bilhão de reais e 2 bilhões de reais, sem que isso represente dívidas para o clube. Parte significativa dos recursos viria da venda de direitos construtivos da Gávea, além de naming rights e setor rights. Bodan expressou confiança de que o estádio será autossuficiente financeiramente, reiterando que o objetivo é manter o orçamento zerado e evitar endividamento. Contudo, para que o projeto avance, o Flamengo precisa resolver a disputa judicial com a Caixa Econômica Federal, que administrava o fundo imobiliário proprietário original do terreno, desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchey, que acompanhou Bodan durante a entrevista, afirmou estar otimista quanto à possibilidade de um acordo para acelerar o processo judicial. Dunchey destacou que a emissão de posse é crucial para que o clube possa iniciar estudos e projetos no terreno. Ele argumentou que a construção do estádio trará valorização para a região, o que beneficiará os detentores de certificados de potencial adicional de construção, CEPAC, emitidos para a área, reforçando a importância da parceria entre o clube e os órgãos públicos.
A entrevista ainda abordou as negociações prévias com a Caixa, a escolha do terreno e a importância do potencial construtivo para o desenvolvimento do estádio e da região de São Cristóvão, onde o terreno está localizado. Segundo Bodin, o terreno do gasômetro foi escolhido por sua localização estratégica e pela possibilidade de integração com o transporte público, facilitando o acesso dos torcedores nos dias de jogos. Ele ressaltou que o Flamengo pretende acelerar o desenvolvimento da área, utilizando recursos privados para isso, o que trará benefícios tanto para o clube quanto para a cidade. Por fim, Bodin detalhou os próximos passos para o projeto, incluindo o início das obras de descontaminação do terreno, que já não apresenta atividade de gás natural, e a finalização do conceito do estádio, previsto para novembro. Ele também mencionou que o estádio será projetado para atender a todas as normas de acessibilidade e incluirá áreas para públicos específicos, como salas para autistas. A previsão é que o estádio esteja pronto até 2029, com o conceito finalizado em alguns meses, dando início a uma nova era para o Flamengo e seus torcedores.